Visibilidade é a palavra que eu quero começar mais um Mãos à Obra. Eu sou Felipe Leite e hoje a gente vai mergulhar fundo no marketing, na estratégia de como você buscar mais visibilidade para a sua marca e como você pode fazer o engajamento e encontrar mais clientes. Para isso, estou nada mais nada menos com Marcelo Barbosa, um grande profissional da área e que vai nos dar toda essa dica para a gente poder criar esse engajamento para nossas empresas. E aí, Marcelão, seja bem-vindo. Muito obrigado aí por ter aceito o convite. Foi às pressas, né? Exatamente. Mas muito obrigado aí por ter feito o esforço de estar aqui no Mãos à Obra e ajudar aí todos os nossos seguidores. Eu que agradeço, né, o convite. Na verdade foi uma surpresa, mas uma surpresa agradável, né? Até falar um pouco do que a gente tem feito aí nesse último período, nesses últimos tempos aí. Trazer para o pessoal aí. Porque para quem não sabe, o Marcelo é o responsável pelo marketing da Sonora, né? Então, nada mais é. Além disso, ele é um grande amigo e veio aqui justamente para vocês verem. Vou aqui abrir a caixa de Pandora da Sonora para vocês. Né, Marcelão? E aí, Marcelão, então me explica agora aí como é que você entrou na área de marketing, como começou o marketing na sua vida, não profissionalmente em relação à parte da esquadria, mas realmente como que você começou a tomar gosto por essa área? Bom, vamos lá. Sempre gostei de criação, sempre gostei bastante de tecnologia. Em algum momento, estava saindo de formação de escola, segundo grau, e aí estava numa grande multinacional. E lá a gente já estava envolvido bastante com tecnologia. E foi ali meados da década de 90, 95 para 96, quando eu comecei a ter essa aproximação com computadores, com imagens, enfim. Aquilo tudo veio me atraindo, ao ponto de falar assim, cara, tem que chegar um momento que eu vou entrar nessa área. E foi justamente no crescimento da internet, surgindo a internet, o pessoal aprendendo a fazer site, coisas novas. Eu falei, pô, deixa eu ver como é que é isso aqui, né? E aí comecei a me envolver aprendendo um pouco como é que faz um site, como é que faz isso, aquilo e tal. Comecei a gostar. Mas de forma amadora, né? De forma amadora, curiosa, né? De gostar só apenas de gostar, né? Nada profissional. Nada profissional. Mas eu sempre pensando nisso, né? Caramba, será que não valeria a pena entrar em algum momento, me dedicar a essa área? Eu trabalhava na área técnica, né? Eu sou formado em eletrotécnica, não tinha nada a ver com design hoje, né? E, caramba, fui gostando, né? O negócio foi ficando melhor, e aí eu curioso, querendo aprender um pouquinho mais sobre determinados assuntos. Foi quando, aí o network, né? Os amigos, poxa, você não pode me ajudar a fazer uma coisinha aqui, outra ali? Eu falei, pô, posso, vamos começar a fazer. E era tudo, assim, na amizade, né? E aí foi tomando foi se tornando cada vez maior, até que surgiu uma oportunidade de participar de um projeto para uma empresa, convidado por alguns amigos. E aí foi o grande desafio quando eu entrei de fato. Na verdade, a gente não encarava nem como marketing, né? Eu era o cara da criação, eu era o web designer na época, né? Na verdade, a gente já estava fazendo marketing o tempo todo, né? A gente já estava apresentando algo para alguém, fazendo uma venda direta ou indireta, mas a gente estava vendendo o nosso peixe ali, né? Porque o marketing acaba englobando toda essa área, né? Não tem jeito, a gente está o tempo todo fazendo marketing, a gente que não percebe, né? Então, foi aí que realmente eu falei, poxa, no segmento que eu estava, vou falar uma empresa grande que trabalhava com papel na área de copiadoras, e existia naquela época muito o assunto seguinte, o papel vai acabar. Esse negócio de ter copiadoras, de ter grandes empresas movimentando papel para todo lado, isso vai reduzir, em algum momento isso vai acabar. Isso vai ficar tudo no digital. Se falava muito isso na época. E eu ficava com aquilo na cabeça. Falei, caramba, como é que vai ser? E eu sou um profissional dessa área, o que vai acontecer comigo? Melhor já migrar, de repente já entrar numa área que seja confortável, que eu goste, que faça sentido para mim. E eu mergulhei de cabeça. Inclusive foi uma transição. Na época que eu ainda estava nessa empresa, eu já estava trabalhando, fazendo meus serviços particulares. Que não tinha nada a ver com marketing. Eu trabalhava nessa multinacional, mas já estava trabalhando, fazendo os sites e alguns serviços que eu não chamava de marketing na época, né? Entendi. Era o meu serviço de design, de web design. Sim. E aí teve uma hora que eu falei assim, não, chega, vamos mergulhar direto nisso aí. Aí eu saí da empresa, criei minha pequena empresa na época, e aí fui convidado para trabalhar na Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz, fazendo um trabalho para o projeto do governo na época, e lá dentro surgiu mais uma oportunidade aí de eu mergulhar de vez no marketing, que era aí fazendo a estrutura dos hot sites, dos sites da instituição, mas cuidando também do endomarketing, que aí foi quando começou a me
virar a chave sobre, cara, a marketing, endomarketing. Né? E aí a gente cuidava muito mesmo. Explica um pouco a diferença dos dois, para a gente poder todo mundo entender. É porque quando a gente fala de endomarketing, a gente está cuidando diretamente de assuntos internos, do endo. Né? Então a gente fazia todos os comunicados, todas as notificações, as notícias, os informativos, tudo que era da área de interesse do público interno, a gente cuidava. Dos colaboradores. Dos colaboradores, né? da própria instituição, que é muito grande. Então, fazia muito sentido ter esse endomarketing e ele era muito forte. A gente tinha até uma equipe de jornalismo que trabalhava conosco para poder dar esse apoio nessa gestão de conteúdo, que era enorme. Né? E aí o negócio foi crescendo, e eu falei, caramba, tem que desenvolver mais, né? Tem que aprender mais coisas. E aí foi quando eu comecei a entender um pouquinho mais sobre o que eu estava fazendo. Não era só design, mas estava envolvendo muitas coisas além do puro design, né? Tinha a questão do conteúdo, tinha a maneira como a gente se colocava para o público, o que a gente escrevia para esse público, para que tipo de público a gente estava falando. Então, era um oceano, né? Então, assim, eu preciso realmente mergulhar nesse oceano e me aprofundar e tentar entender um pouco mais. Aí tu começou a estudar mais. Estudar mais e descobrir coisas novas e saber que, caramba, na verdade a gente nunca sabe que é um universo o suficiente. É um universo muito Mas doido. se for, por exemplo, uma pessoa igual a mim, que está sempre buscando entender sobre um determinado assunto, aí você vai se aprofundando. Quando você vê, não tem mais volta. Né? E hoje, né, na sua atual parte, você tá perto de uma empresa de marketing gigante que também te dá todo o suporte e te ensina as atualidades ou não. Ou você sempre tem que buscar, ou a V4, no caso, ela leva a você esse conhecimento, porque isso muda toda hora, atualiza o tempo todo, né? O tempo todo. Na verdade, se você pensar em tecnologia, amanhã você já está perdendo alguma coisa. Né? Hoje você pode estar sabendo tudo, amanhã o telefone já tem troca algo de novo. ano em ano. Então, na verdade, assim, resumindo, você já falou, né, sobre a V4, hoje eu sou um sócio executivo da V4, tenho um escritório da V4, um dos escritórios da V4 no Rio de Janeiro, que é focado em marketing, mas um marketing, eu digo assim, não é igual o marketing que todo mundo quer fazer por aí, né? Quer fazer o postzinho no Instagram, quer fazer só o story. Na verdade, o nosso foco é fazer um marketing que converte em vendas. Né? Aquilo que gera algum tipo de negócio a mais para a tua empresa. Né? E engloba exatamente tudo, né? Tudo que o cliente precisar, vocês vão fazer, né? Por isso que a gente, na verdade, não é uma agência de marketing, como todo mundo. Na verdade, a gente é uma assessoria de marketing, que a gente vai te assessorar em todas essas áreas. Inclusive, a gente sai, né? Invade um pouquinho, né? Outras áreas, por exemplo, na área de gestão. A gente já falou muito isso lá, né? Batendo papo. Vamos falar um pouco aí sobre a gestão da tua empresa. Como é que está aqui os teus números aqui? Como é que funciona o teu processo de trabalho? Como é que como é que é teu ritmo de trabalho aqui? Que isso influencia, inclusive, na maneira como a gente vai colocar a empresa para o mundo entender que é. Né? Isso faz muita diferença, porque embora a gente também não tenha esse limite territorial, né? A gente tenha clientes em todas as partes do Brasil, mas faz muita diferença quando a gente tem um cliente que é, no teu caso. Sim. Eu consigo ir lá, a gente senta no escritório, olha tudo que está acontecendo. Isso faz total diferença, né? A gente sente o clima. Vivencia mais aquele... A gente percebe, a gente fica mergulhado no ambiente, de fato. Né? Então, acaba que a gente consegue incorporar um pouco mais daquele espírito da empresa e a gente consegue fazer com que isso seja transmitido nos criativos, na maneira que a gente fala para o público, no momento certo que a gente fala para o público. Tem isso também, né? Não adianta só a gente fazer um monte de criativo bonito, um monte de texto e um monte de anúncio. Na verdade, e o gestor da empresa que contrata, né? Que a gente já debateu isso várias vezes, ele tem que estar bem presente para vocês compreenderem exatamente a necessidade dele, porque muitas das vezes o que você já tinha me dito, ele vai, contrata, ele abandona e fala assim, eu já te contratei, agora se vira, faz aí, né? Não é assim que funciona, né? Se você não tiver presente, não tiver envolvido, se não for um trabalho a 4 mãos, pode dar certo. Mas, assim, o histórico não mostra isso. Mas, assim, a gente tem resultado com quem é ausente? Tem. Mas aquele parceiro, né? O diretor da empresa, o dono da empresa que está conosco no dia a dia, inclusive mete a mão ali e dá opinião, fala... Normalmente os resultados são muito mais significativos. Porque o que acontece? Por mais que a gente saiba o que a gente está fazendo,
E a gente tem, inclusive, diversos cases de sucesso no mesmo segmento. A tua empresa não é exatamente igual a outra, Sim. entendeu? Então, sempre tem algo diferente, algo que a gente vai aprender. Inclusive, quando a gente tem, no teu caso, a tua participação conosco no dia a dia, em tudo que a gente está fazendo, a gente, de fato, consegue passar para o público que a gente quer, né? O que é a empresa? A gente passa isso. Vocês terem uma noção, as reuniões que eu tenho com o Marcelo, ela dura no mínimo 3 horas. Né? Aí E às vezes o pau quebra, né? Fica sem almoçar. Fica sem almoçar. Fica sem almoçar, não, ele não quer pagar meu almoço. Até hoje sem pagar meu almoço. Já escutei essa história aí há muito tempo. Por isso que eu marco até meio-dia, tem que acabar. Senão eu vou ter que pagar almoço pra ele toda vez. E olha que eu já tentei estender pra ver se ele paga meu almoço, mas não deu certo. Saí sem comer. Eu fico sem comer, mas não pago. Mas é isso. Eu falei assim, a gente tem esse modelo, né, de negócio, de marketing, que é voltado para performance mesmo. Assim, a gente quer vender mais, né, para fazer com que a empresa fature mais, mas a gente não faz isso de qualquer jeito, né? A gente não faz a qualquer custo. Então, a gente normalmente planeja, faz planejamento de médio e longo prazo. Em alguns casos a gente consegue fazer algumas ações de curto prazo, mas a gente sabe que normalmente de curto prazo não é normalmente o ideal. Qual o tempo mais ou menos assim para você... Bom, vamos lá, uma outra empresa contrata a tua agência, né? A tua consultoria, não é isso? Assessoria. Assessoria. Então, contrata a sua assessoria e em quanto tempo que essa empresa ela pode estar esperando começar a atingir os resultados? Não tem, a gente sabe que não tem uma receita mágica ali, uma fórmula de bolo ali que a gente faz e está pronto. Mas o nosso histórico mostra assim, em menos de 3 meses, normalmente a gente não consegue ter bons resultados. Por quê? Vamos contar o nosso caso, Sonora. Tá? Você já fazia algumas ações de marketing, não tinha nada de errado com as ações de marketing, não tinha nada. Lembra que eu falava para você, não tem nada de errado, mas o que está sendo feito aqui pode melhorar. Sempre a gente podia potencializar todos os resultados. Mas todas essas ações que a gente vai fazer, dependendo da plataforma ou as plataformas que a gente usa, e eu costumo falar, sempre falei isso para você, né? Elas não jogam para perder. Por mais que a gente saiba o que a gente está fazendo, mexendo ali nos ponteiros ali, ela tem um tempo de maturação, um tempo dessa inteligência, né? Dessa inteligência de marketing, de máquina funcionar. Uhum. E algumas plataformas, elas pedem de 15 a 21 dias para maturar algumas das ações que você fez. Começar a compreender os dados, não é isso? Isso aí. Ela começa a entender aquilo para quem que a gente quer entregar, os horários, a segmentação que a gente está fazendo e começa a dar os primeiros resultados. Só que isso não é garantia de que esses primeiros resultados vai trazer para a gente os melhores resultados. Né? Então, a gente começa a coletar esses dados. Olha que interessante. A gente vai fazendo esse mapeamento, a gente começa a monitorar, né, acompanhar esses dados e tenta transformar esses dados em alguma informação útil para a gente. Aí, se a gente considerar, voltar um pouquinho atrás, 15 a 21 dias para maturar a inteligência. Se não tiver muito legal, a gente tem que fazer mais alguma coisa. Aí, mais 15 e 21 dias, né? Quando você vê, já passou 2 meses. Mas no nosso caso, no caso da Sonora, a gente teve um facilitador, né? Teve. Porque você já teve uma vida antes da Sonora no mercado, né? De esquadria de alumínio. Então, você mais ou menos já conhecia aquilo ali. Então, por mais que sejam empresas completamente diferentes uma das outras, alguma coisa você já veio e fez o encaixe, já traz um né? know-how, conhecimento. Com a minha maneira de pensar. Na verdade, assim, aquela curva, né? A curva de aprendizado, né? Na verdade, foi bem pequena, porque eu já tinha aprendido muita coisa lá. Na verdade, eu me envolvi com esquadrias, né? Esquadrias acústicas a partir de 2016, meados de 2016. Que foi assim, foi um tiro no escuro, né? Caramba, como é que vai ser isso aqui? Será que dá certo, né? Porque é bem nichado, né? O que eu voltei um pouquinho na ordem cronológica dos fatos, mas nessa época tu não era nem V4, né? Não era V4. Inclusive, eu era autônomo. Eu era autônomo. Hoje eu sou V4, porque na época, quando eu estava trabalhando, atuando nessa indústria, a gente começou a fazer um investimento pequeno, né? E a gente foi aumentando esse investimento à medida que a gente foi coletando bons resultados, né? Pra você ter ideia, na época a gente investia R$500 por mês. Pouquíssimo. Pouquíssimo, dava muito resultado, mais ou menos, mas o 500 era melhor do que o 0, né? E aí a gente já identificava algumas coisas que a gente ia podendo melhorar. Palavra-chave que a gente usava, os horários, isso tudo, né, foi sendo um aprendizado. E
acabou que chegou um determinado momento que eu lá dentro, tocando, eu sozinho já não dava conta. Eu vou ter que parar. Mas não precisa cortar não, tá, Thiago? Deixa aí para todo mundo ver, porque é o marketing dele funcionando aqui. Eu vou ter que botar em modo avião, que não para de chegar o WhatsApp. Eu tenho que botar, porque eu esqueci de botar. E tá aqui, plim, 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 plim. Calma aí. Modo avião. Pronto. Agora, tá vendo? Dá resultado. Tô falando, dá. Vocês têm que contratar uma assessoria, porque esse negócio funciona. Vai lá. E a gente fazia, como eu falei, a gente fazia um investimento pequeno, tinha algum resultado que era melhor do que o zero, mas a gente podia melhorar. Isso foi melhorando, chegou um ponto que eu, sozinho, eu não conseguia dar conta de fazer essa gestão. Fazer campanha, fazer anúncio, eu fazia criativo, eu cuidava dos sites e ajudava até um pouco ali no administrativo da empresa. Tinha o pessoal lá para o administrativo, mas sempre dava esse apoio. E o diretor da empresa, na época, ele até sugeriu, será que a gente não precisa ter um apoio externo? De repente, uma outra empresa ajudar, ter braço a mais? Eu falei assim, pode ser. De repente, pode ser uma grande oportunidade. Foi quando, nessa busca, foi até ele, não foi nem eu que encontrei. Ele encontrou a V4 como uma parceira. Entendi. Aí a gente marcou as primeiras reuniões. Foi excelente, assim. Sabe quando você faz uma reunião, aí dá match, né? Assim, caramba, o cara que estava do outro lado, que representava a V4 na época, inclusive ele está lá até hoje, ele é o CEO da V4, o Eduardo Torres. Um abraço, Torres. Cara, assim, foi um negócio muito bacana, né? Por quê? Na época, assim, até as franquias V4 estavam começando a crescer, eu fui um dos primeiros clientes, então ele também estava alavancando o negócio dele, e eu acabei sendo um facilitador, porque eu fazia os criativos, já estava tudo traqueado, tudo configurado, na verdade ele só jogou gasolina na fogueira, mas aí ele também trouxe bastante experiência que eu não tinha, né? Ele trouxe know-how do conhecimento da galera que já trabalhava lá com ele, né? Da V4 que você da V4. Sim. E só potencializou o marketing. Então, aí quando eu estava lá, eu falei, caramba, a V4 faz um negócio que eu faço aqui, tá fazendo muito melhor comigo, tem muito mais braço, porque eu estou sozinho, por que eu não posso ser um escritório também, né? E aí comecei, isso foi em finalzinho de 2019, comecei a movimentar para migrar, né, para ser um franqueado, ser um sócio executivo V4. Só que logo depois, quando virou 2019 para 2020... Bum! Pandemia. Aí... Nossa, já foi mesmo comigo. Foi o freio de mão, né? Você puxado o talo. Então, o momento que... Eu já estava decidido. Não, eu sei, eu vou ser um franqueado V4, eu quero isso e vai funcionar. Só que eu tive que repensar porque tudo mudou, né? A gente não podia sair... até mesmo a indústria lá, a empresa que eu trabalhava, também teve que mudar algumas coisas, porque a gente não estava podendo, enfim. Tive que segurar um pouquinho, passei 2020 quase que todo ali, me reorganizando. E aí, depois no segundo semestre, comecei a me movimentar de fato, informei para a empresa, não continuarei mais, tal, porque eu tenho um projeto pessoal para fazer e tal. Teve um apoio, foi bem interessante, foi bem legal, mas aí chegou 2021, eu já estava com um foco total para V4. E aí aí apareceu a Sonora na sua vida, né? Na verdade, a gente nunca sabe tudo. A gente fala assim, a gente nunca sabe tudo o suficiente. A gente sempre tem alguma coisa... Deu match também. Deu match. Não, passei 2021, na verdade... Tanto match que a gente briga pra caramba, é igual casal, né? Parece casal. Mas funciona. Pior que funciona, né? Funciona. Mas olha que funciona por causa das nossas brigas, cara. Se fosse tudo perfeito, não ia funcionar. Porque se a gente concorda tudo o tempo todo, a gente tem alguma coisa errada. Todo, porque assim, não é que seja necessário a gente discordar de alguma coisa. Mas não pode estar tudo muito perfeito, né? A gente teria que ser gênio, Nada é muito perfeito. A gente teria que ser sempre, tá tudo muito perfeito. Felipe não reclama de nada, Marcelo não reclama de nada, não quer mudar nada, tem alguma coisa errada. Né? Tem alguém jogando sujo. Né? Inclusive, até voltando lá um pouquinho, o tempo que a gente falou assim, você me perguntou qual é o tempo... Isso, exato. Qual é o tempo que demora? Aproveitando isso, já tinha experiência na área de 5 anos, 5, 6 anos na área. Sabia bastante, sei ali um pouco ali sobre isso, nem perto do que você sabe, mas pro marketing era o suficiente. Mais do que o suficiente. Então, quando eu falei, caramba, eu não tenho nenhum parceiro hoje, da área que eu consegui gerar um case de sucesso. Comecei a dar uma pesquisada, já tirando algumas que eu sabia que eu não faria, né?
Nada pessoal, foi opção mesmo. Sim, claro. Assim, deixa eu ver como é que tá o cenário. A gente acaba analisando o perfil, né? Porque é o que você falou. Mesmo antes de você assumir a parte de marketing da Sonora, a Sonora já tinha uma visibilidade relativamente boa. Sim, sim. Um posicionamento no mercado bacana, uma aceitação dos clientes ótimas, né? Então, talvez tenha isso também que pode ter chamado a sua atenção. Não, eu ou vou não. te falar uma coisa que eu nem não te vou te falar agora. Mentira. É verdade, ó. Quando eu decidi, eu vou fazer contato com esses malucos aí. Pô, mas eu não sei se eu vou não, porque eles me parecem que eles já estão num nível mais acima do que eu acho que eu vou chegar para eles. Né? Eu pensei nisso. Mas aquela velha história, né? O não eu já tenho. Vou fazer contato e ver se de repente a gente consegue. Porque na verdade foi uma oportunidade. Eu estava tentando ver o mercado de janela acústica no Rio de Janeiro. Como é que estava? Será que só tem as mesmas empresas? Será que é o mesmo grupo que está atuando e tal? E aí eu vi que tinha uma coisa ou outra, mas me parecia ser muito caseiro, né? Assim, serralheria, não desmerecendo ninguém, né? Mas claro, cada um tem seu tempo. Sem o seu tempo, isso, sem a estrutura da que eu já tinha trabalhado. Tem uma estrutura, era grande. E aí, quando eu comecei a analisar a Sonora na época, eu falei, poxa, tem uma oportunidade aqui. Opa, o site aqui tem algumas coisas que precisam melhorar. Fui fazendo uma pesquisa, eu vi um montão de detalhes. Falei, eu consigo chegar neles e consigo apresentar uma proposta de trabalho para fazer um negócio virar a chave ali e fluir. Foi quando eu fiz o primeiro contato, quem atendeu foi o Sandro. Foi o Sandro, né? Você tinha feito a cirurgia, tinha acabado de fazer a cirurgia, não foi? Sim, sim. Aí eu não consegui falar com ele, mas ele estava... Mas assim, algumas coisas que são muito positivas, só tenho a agradecer a vocês. Primeiro, liguei, uma ligação fria para vocês ali, me apresentei bem rapidamente, mas o Sandro, não, quem é você mesmo? Eu me apresentei, de onde eu estava vindo, então ele, cara, faz o seguinte, quem cuida disso é o Felipe, é meu sócio. Ele não está aqui hoje, ele está recém-operado, então, mas acho que ele volta semana, ele falou assim, acho que ele volta semana que vem, e você tem como ligar para mim na semana que vem? Eu falei assim, tem, mas eu pensando em mim assim, pô, já era, de repente ele está sendo muito gentil, foi muito gentil, extremamente gentil, se mostrou interessado, eu falei, eu acho que eles realmente não interessados, não vão deixar para escanteio. E aí, surpreendentemente, na segunda-feira, eu estava sentando lá no escritório, tão bonitinho, o meu telefone, eu deixo sempre no mudo, né, porque toca sem parar, igual a tua história aí dos leads aí. Eu olho assim, tá acesa a tela, e era o Sandro me ligando de volta, né? E ele estava tentando descobrir, ele tinha esquecido, tinha perdido ali o meu nome, ele tinha se confundido, ele perguntou se eu não tinha como fazer contato de novo para te procurar. Foi quando eu falei assim, olha, eu posso hoje, não é para deixar para depois, né? E aí vocês deram ok, e eu fui lá, pessoalmente lá, e essa que é a diferença, entendeu? Na hora de eu me apresentar, ao invés de a gente estar fazendo uma call, né, uma videoconferência, eu estava ali frente a frente. Sim. Entendeu? Inclusive tem um histórico positivo, né, de quando a gente faz reuniões. Eu espero que não acabe isso, né? Porque assim, eu não gosto de tratar nada por telefone, assim, coisa séria, né, cara? Tem que ser pessoalmente. E é totalmente diferente, pessoa, né? Claro, nossas reuniões presenciais são completamente diferentes das nossas reuniões online. Inclusive, na semana passada, a gente fez uma reunião presencial aqui e com parte do time, né? É isso aí. E que pro meu time foi completamente diferente. Vieram duas meninas que elas nunca tinham feito uma reunião assim, presencial. Diretamente. Vou conhecer... Tua equipe hoje estão com quantas pessoas? Hoje, depois da mudança que a gente fez, a gente estava fazendo uma fusão entre escritórios. Mas depois que a gente decidiu não fazer a fusão, porque não estava encaixando, né? Os times, os processos de uma equipe era completamente diferente da minha e a gente não estava conseguindo evoluir daquela maneira. Então a gente resolveu dar um passo atrás, cada um continua com o seu escritório, eu estou com o meu, então eu voltei. Hoje eu tenho 9 pessoas na minha equipe. São 9 pessoas na minha equipe. Acho que é isso. Contando com... São 9 pessoas na equipe. É uma equipe que você fala assim, cara, razoavelmente pequena, né? Para tocar projetos. Eu não acho, não. 9 pessoas? Tu acha que é pequeno? Bom, você que é o grande entendedor disso, né? Porque uma empresa com 9 pessoas é bastante gente. Mas então, é por isso, porque qual é a diferença? Cada um tem uma função. Isso. Porque aí, embora eu consiga atuar em todas as frentes, eu não vou conseguir dar conta de tudo.
Se botar a Graciela para tocar, sabe também praticamente tudo. Ela não vai conseguir tocar tudo. Lá, o Gabriel sabe fazer um montão de coisas. Mas então, se a gente dividir as nossas ações, cada um ficar com uma especialidade, aí a pessoa vai pegar aquilo que ela sabe fazer de melhor e vai aplicar o melhor dela. Então, aí tem uma pessoa responsável por design, hoje tem 2. Aí tem o gestor de tráfego, aí tem o copy, faz só a parte de copy de conteúdo. Aí tem a gestão de projetos, que fica comigo, com a Graciela. Aí tem minha parte financeira, administrativa, enfim, cada um está atuando. Isso tem a parte comercial, que é o nosso time comercial, que só faz a aquisição de clientes. Então, deixa, de certa forma, a gente um pouco mais aliviado, né, com relação às ações que a gente tem que fazer. Mas todo mundo tem que estar envolvido no projeto. Marcelão, agora eu quero que você me ajude a ajudar os meus colegas de segmento. Então vamos lá, vamos tentar começar a dar umas dicas mais simples, né, de como um serralheiro de menor expressão ou um que esteja iniciando, o que ele pode fazer para melhorar, já que você tem essas 2 experiências de serralheria e de marketing, por isso que eu achei interessantíssima a gente te trazer aqui para falar justamente porque você vai conseguir ajudar várias pessoas a dar dicas, não necessariamente ter que contratar uma empresa de assessoria, mas o que ela pode, para iniciar alguma coisa a respeito e trazer esse retorno para ela. De cara, entender, todo mundo tem que entender o seu momento. Como é que eu estou aqui hoje, né? Qual é a minha real situação? O que minha empresa faz? O que ela está vivenciando hoje? Ela, sei lá, eu estou em tal lugar, eu estou atendendo determinado público. Então, ela tem que entender o momento onde ela está. Qual o direcional? Para onde ela quer ir? Para onde ela quer ir. Né? E aí é importante ela saber, porque ela sabe o tamanho do passo que ela pode dar. Né? De cara, é isso aí. E aí, isso, na verdade, vai começar a desenhar, inclusive, as ações que ela pode tomar a partir de entender esse cenário. Porque se eu começar a fazer um montão de coisa, eu vou fazer, por dar um exemplo, vamos atuar no mercado, no mundo digital. Todo mundo hoje não deveria estar fora do mundo digital, né? Se a gente for analisar o pessoal antigo, né? Todo mundo ainda faz panfletinho, né? Dá um papelzinho ali. Isso ainda dá resultado? Dá, mas assim, diferente do mundo digital, a gente não mede nada, né? Você entrega o papel, se ele amassar, jogar no lixo, beleza. Se ele te ligar, ok. Né? Mas quantos papeizinhos você vai entregar e quantos vão te ligar, você não faz ideia. Né? A gente não mede, não consegue medir. No mundo digital, esse aqui é o... Tudo você consegue... Absolutamente tudo. Inclusive, eu não dou papel, no mundo digital, eu não dou papel para quem não vai comprar meu produto. Principalmente se tiver um CRM, né? Eu não vou nem entrar nesse assunto. CRM é um programa que você coloca todos os dados lá, desde o início até o final, e aí você consegue analisar todo esse processo. Porém, o ser humano aqui não consegue ter tempo de fazer isso. Então, até ele fica... Essa é uma das nossas brigas. Essa é uma das nossas brigas. Um dos nossos quebra-pau lá nas reuniões é o CRM. É o CRM, que eu não consigo fazer o CRM, mas é algo importantíssimo. Se o senhor consegue aí, que está nos vendo, está saindo da minha frente. Acertei? Está saindo da minha frente ele, né? Vai sair na frente. Tá E cuidado, hein? Então, eu vou ter que dar um jeito de fazer esse troço aí. Não, embora seja uma brincadeira, a gente faz isso uma brincadeira, mas hoje, dados... Todos os dados, eles são importantes para você fazer o mapeamento de... Vai saber até o seguinte, tem muito dado aí, tem coisa que eu não uso. Estou botando muito dinheiro aqui, não tem necessidade, tira um pedaço, jogo para cá. Isso aí. Sabe, por exemplo, caramba, a gente investiu tantos mil aqui esse mês, tiveram tantas conversões, um montão de gente ligou, preencheu o cadastro, tá lá um monte de cadastro no CRM, mas... Tá, desse monte de cadastro, quem que comprou de verdade? Dos que não compraram, por que não comprou? Né? Ele ainda está no momento de compra, ele está em negociação? Né? Vou voltar um pouquinho, esse que não está em negociação, ele não comprou por quê? Porque ele foi mal atendido ou porque ele encontrou um concorrente que, sei lá, conseguiu vender? Isso eu estou falando de uma forma bem simples, tá? Sim, sim. Tem muitas outras coisas por trás, por exemplo, saber o perfil... daí, por exemplo, a idade do público que está comprando mais. Então, de repente, a gente anunciou para um público abaixo de 30 anos,
que a gente gastou verba e não fez uma venda. Mas isso seria algo realmente que ele precisaria de uma assessoria para poder fazer. Um serralheiro iniciante, ele não conseguiria fazer isso. E assim, onde ele conseguiria ter um resultado mais expressivo, tendo um menor custo, para começar e trazer mais cliente para ele, mais engajamento. Vamos começar por leads mesmo. Isso aí. Né? Leads é cliente, né? Simplificando. Então, como eu falei, ele não pode estar fora do mundo digital. Né? Então, se ele fizer o básico, se ele tiver... Seria o Google. Google, se ele tiver presença num site, se ele tiver... O próprio orgânico do site. Então, tem coisas que ele não precisa nem custear. Ele não precisa fazer um Google... Ele vai precisar, de repente, para ele ter uma grana AdWords, ele investir no site. Mas eu estou falando assim, ele consegue fazer sozinho. Sem ter custo, fazer contratar uma pessoa para fazer um site bacana e ter um orgânico legal e conseguir ter visibilidade. Na verdade, assim, ele consegue montar uma baita estrutura sem gastar nenhum centavo. Ele só vai ter que sentar na cadeira ali, aprender minimamente ali sobre algumas ferramentas, algumas plataformas e consegue colocar para funcionar. Certeza de que se ele quiser evoluir, aí ele vai precisar de outros braços, né? Ou braço estratégico ou operacional. Às vezes os dois, né? Até para poder fazer esse mapeamento e conseguir identificar, né? Isso aí. No nosso caso, lá, a gente demorou alguns meses para ter alguns bons resultados. Mas tinha muita coisa por trás ali que precisava ser consertado. Sim. A gente mexeu no site. Ser ajustada. Muita coisa para ser ajustada. Também não adianta sair ajustando tudo de uma vez. De novo, a gente vai mexer em tudo de uma vez só. A gente pode perder, inclusive, o foco da onde é que seria o mais importante ali dos resultados. De repente, a gente mexeu em tudo e tem algum canal ali que está funcionando muito bem e foi aquele que a gente mexeu e que está dando resultado. A gente não sabe. Aí a gente corre o risco de perder tempo tentando de novo encontrar onde é que foi o grande ajudante ali dos resultados, né? O que balizou ali que alinhou para a gente os resultados. Então, dá para a gente fazer tudo, dá para um serralheiro pequeno fazer ali montar a estrutura dele sem ter que investir. Na verdade, é dedicação. Né? Sim. Você já teve... Ele tem que começar a entender um pouquinho o mínimo, né? O mínimo ele tem que fazer, né? Porque hoje, o YouTube está aí, tem uma opção de coisa. Se ele tiver presença no mundo digital, ele vai ser encontrado. Se ele não tiver nada, ninguém vai encontrar. Sim. Então, se ele tiver um perfil... Ou um boca a boca. E aí tem que ser o boca a boca, que ele tem que realmente já ter uma... É aí que tá a diferença pro digital, tá? Você consegue vender no boca a boca? Certeza, sempre funcionou. Mas só que hoje, se eu botar... Vamos dar o teu caso, por exemplo. Se você sair, vai bater de porta em porta, né? Sair num dia Não, lá... boca a boca que eu estava falando era indicações. Mesmo que seja. As indicações. Assim, sem usar o mundo digital. Não é vendedor de Bíblia. Mesmo que seja no mundo mesmo que seja só no boca a boca. Você vai ter uma limitação pessoal. Você vai falar com algumas pessoas e vai ter o teu limite. No digital, tá aberto para quem te encontrar. Né? E por isso que muito maior o leque muito maior, mais rápido e consegue chegar mais longe. Mas até por isso também, né? A gente já conversou em algumas reuniões nossas. Às vezes você abre esse leque demais e vem coisas que não você trabalha com esquadria de alumínio, o cara vai te ligar, você tem panela de alumínio, né? Mas tem escada de alumínio. É aí que entra a estratégia, que é saber utilizar palavras-chave para direcionar o público certo, né? Ter coragem. Tem muita gente que não tem coragem de fechar a segmentação, né? E deixar, não vou falar para qualquer pessoa, eu só quero falar para um público, vou dar um exemplo, de 40 anos acima. Porque eu sei que meu público que compra o meu produto, ele dificilmente alguém abaixo de 30 anos, abaixo de 40 anos compra. Tem gente que não tem coragem, fala assim, não, mas eu vou perder muita gente. Na verdade, ele só vai perder visibilidade. Mas às vezes a compra, né, às vezes a vender o produto dele, às vezes ele não vende. Então, assim, vê se eu estou errado no que eu estou pensando. Estou pensando com a cabeça de serralheiro de quando eu comecei. Porque, assim, o que eu quero justamente é tentar passar uma situação para o cara que realmente não está iniciando, não tem a condição de ter uma assessoria, não tem a condição de contratar um profissional da área e tal, para ajudar ele sozinho tendo que fazer isso. Então, assim, o que eu estou imaginando é que a melhor ferramenta hoje para você fazer uma divulgação digital e que não tenha custo é o Facebook e o Instagram. Pode ser.
Pode Porque ser. o Google também ele vai te restringir a várias limitações de conhecimento da ferramenta do AdWords. Mas você não precisa O usar Google ele te dá um respaldo, mas acaba fazendo você gastar muito dinheiro. Mas você consegue começar mesmo não investindo. Vou te explicar por quê. Você pode colocar o teu perfil no Google Meu Negócio. Que é aquele que vai te dar aquele mapinha ali, aquele posicionamento da sua região. Na região. Bem ou mal, você já está ali. Né? De novo, vai funcionar sem você ter nenhum tipo de investimento. Então, se você começa a montar tuas fundações, deixar isso muito bem estruturado, olha, eu tenho perfil no Instagram, eu tenho perfil no Facebook, eu tenho o meu Google Meu Negócio configuradinho, bonitinho. É o que eu costumo dizer assim, ó, é o básico honesto. O Google Meu Negócio, se vocês não sabem, é uma janelinha que abre assim com o nome da empresa, que tem as avaliações, você coloca foto, essas coisas, aquilo ali é gratuito. Você pode montar, colocar o da sua empresa. E aquilo ali é gratuito. Fica logo ali embaixo, depois que você vai fazer uma pesquisa, aparece sempre uma empresa de destaque, né? Não é isso? É só para a galera entender, porque às vezes a gente está falando e ele... O que é Google Meu Negócio? Todo dia... E acho que até que mudou de nome, agora acho que é Google Maps, não é? Não, você continua aparece sendo no Google Meu Negócio. Google Meu Negócio. Que em inglês é Google My Business. Se não me engano, mudou o nome de novo. Mas é isso aí que eu falei, funciona. É isso aí. Na verdade, todo mundo vê. Porque sempre quando alguém faz alguma pesquisa ali no Google, ele dá alguns resultados e tem sempre uma janelinha com um mapinha e umas sugestões de empresas ali. Todo mundo está ali, geralmente do Google Meu Negócio, que tem alguma configuração básica ali das informações de localização, endereço, telefone, às vezes tem site, às vezes não tem site. Estou falando, se você conseguir montar uma estrutura digital mínima, é o que eu chamo de estrutura honesta, básica, você tem ali tua estrutura perfeita para começar, entendeu? As pessoas vão te encontrar. Hoje em dia, é muito difícil alguém tentar descobrir sobre alguma coisa sem usar uma pesquisa. Sim. Então, se você tiver a tua presença nesse mundo digital, se a pessoa fizer essa pesquisa, essa busca ali, provavelmente pode te encontrar. E algo que eu vejo, assim, muitas pessoas tendo um engajamento legal é no Instagram, são pessoas que realmente são um pouco mais desinibidas, né? E elas estão realmente sempre postando, fazendo stories, mostrando o trabalho dela e tal. Eu vejo que isso acaba tendo um retorno. Tem pessoas que realmente são somente instaladores e alcançaram 90 mil seguidores, só mostrando o trabalho dela, né? O trabalho que ela exerce naturalmente, normalmente. E aí acaba despertando a curiosidade não só de outros clientes, como também de outros serralheiros e fazendo com que ele cresça. Na verdade... Isso falando do Instagram em si. Mas funciona bem, porque até um tempo atrás não funcionava tão bem assim, né? Você tinha que fazer alguma coisa um pouquinho mais bem produzido para que você tivesse alguma relevância. Mas até por conta das guerras, das plataformas e tudo mais, hoje, quando você faz algo de forma informal... Mais humanizado. Tá dando a chance das pessoas se identificarem mais... Com aquilo que você faz. Ainda tem isso, né? Muita gente ainda tem aquela ligação de se for algo muito produzido, pode ser muito mais caro do que se for o informal. No meu caso, sabe que eu não gosto, né? Vem falar de produção comigo. Não, vamos fazer um negócio bonito. Eu não gosto. Se não parecer natural, normal, a filmagem pode estar tosca, mas o cliente vai ver exatamente mais um assunto do quebra-pau. Mais um assunto do nosso quebra-pau da reuniões. Não gosto de nada rebuscado. Não gosto. Assim, é um estilo, sabe? É um estilo que eu acredito. Isso. Então, assim... você passa a verdade. Ali. É isso, é justamente isso. Eu quero a verdade, mostrar a verdade. Mas a gente esbarra também em outro problema. Tá? Quando a gente acaba sendo informal, muito informal, ok, não tem nada de errado. Mas a gente também tem o público que compra o formal. Aquele público que exige que o teu negócio tenha um padrão a mais, sabe? Não, mas mas o teu produto já vamos quebrar pau aqui. Não. Virou reunião de negócio. Tu tá rindo? Porque é o seguinte, não é porque eu tô mostrando uma coisa que é real que não é padrão Ela pode ser padrão O que eu não gosto é que eu vejo muitas empresas fazendo é pegar a foto de uma janela lá da Islândia e botar no site dela, entendeu? E com o nome da empresa aqui. Não vale, isso não vale. Mas muita gente faz isso. Não, mas ó, só voltando um pouquinho, é o seguinte.
Eu concordo contigo com relação Agora, desse uma humanizar. imagem 4K, mas desde que seja realmente um Isso, material e um isso. produto nosso, beleza, Isso aí, concordo isso com aí. você. Porque aí você passa uma certa. Porque quando a gente consegue também passar um pouco de requinte, sofisticação pro público, tô falando pra sonora, tá, pessoal? Sim. Faz sentido, né? Porque aí você também passa, você dá respaldo para as pessoas. Fala, caramba, ele tem essa estrutura aí. O negócio dele é melhor do que o que tem no mercado, Sim. na concorrência. Que é outra coisa também que a gente bate hoje, né? O produto que a gente trabalha para sonora não é exatamente o mesmo produto que os concorrentes estão colocando no mercado. Então, o padrão é acima. Sim. Mas o público final não sabe. Acaba não conseguindo enxergar o que tem exatamente por dentro da empresa. Acaba vendo aquela coisa superficial. Isso é algo que eu sofro e eu vou continuar sofrendo, porque eu sei que empresas elas maqueiam a situação para poder passar uma imagem X, mas isso é marketing, faz parte do jogo, é assim, cada um tem um tipo de estratégia, eu respeito, ok, vamos em frente. Disso, Eu que não vou mudar a minha essência por causa disso. Agora, cada um trabalha de uma forma. Basta o cliente final fazer uma pesquisa a fundo e entender exatamente como é que funciona aquilo. Não cabe a mim dizer nada aí você diferente disso. tocou num ponto-chave. Aí você fala, basta o cliente fazer uma pesquisa a fundo. Às vezes ele não precisa fazer uma pesquisa a fundo. Porque aí é o motivo de você ter uma estrutura mínima no mundo digital. Porque ele vai querer... Quando você fala vai fazer uma pesquisa a fundo, é porque o cliente quer entender por que eu estou pagando X num produto para a empresa tal e quando fui fazer um orçamento lá com a Sonora era X mais tanto. Aí a pessoa vai tentar entender. Quando ela fizer essa pesquisa, ela for tentar comparar, aí ela vai encontrar, por exemplo, na estrutura digital da Sonora, o conteúdo suficiente para entender, poxa, eles trabalham com um material que as outras não trabalham. Né? Vai entender que o perfil, né, ali, a estrutura, o modelo de entrada da Sonora é o que a concorrência coloca como o top do top. Então, tem um desequilíbrio. Né? Isso também a gente também só consegue ir construindo com o tempo. Né? As pessoas essa imagem, né? Passar essa imagem. Falei, caramba, a Sonora realmente ela tem um valor mais alto do que as do mercado, mas o produto que ela entrega é o outro. Porque o marketing ele não é só na área digital. O marketing começa com si próprio. Isso Se aí. O cara não souber fazer o seu próprio marketing pessoal, entendeu? Esquece. Se o marketing dele for um marketing virado para um outro lado, que não seja realmente de trabalhar com integridade, com respeito ao cliente, ele pode ter alguns resultados momentâneos, mas no final ele acaba não tendo todo esse resultado, mesmo tendo um marketing maravilhoso na área digital. Então, assim, eu entendo que o marketing pessoal, o marketing da pessoa, ele tem que realmente ser algo diferenciado para você ter um caminho mais longo, entendeu? Funciona. Inclusive essa questão do marketing pessoal, integridade, aí vai se misturar, por exemplo, com pós-venda. Vamos analisar o cenário de esquadrias, né? Que a gente está falando aqui hoje e que não é fácil, a gente sabe, tem bastante concorrente no mercado. Uma guerra, um dando cotovelada no outro. Felipe querendo morder minha orelha. É metrô lotado na Carioca. Mas aí a gente começa a observar, né? A gente começa por isso que é importante a gente também entender bem os cenários. Agora eu que te pergunto, né? Eu sou entrevistado aqui hoje, te pergunto. Como é que funciona tuas indicações hoje? Você recebe muita indicação? Muito. Então, alguém indicaria algo para alguém que não fosse bom? Já debateu isso, né? Em torno de 70% da captação da Sonora é indicação, já é cliente. Isso é porque ele não está com o CRM dele apurado. Quando a gente for apurar o CRM, esse número vai mudar um pouco. 70% eu espero que continue, mas isso não quer dizer que a gente não tenha que parar o marketing por causa disso. Não pode. Mas eu acho que uma empresa séria e consolidada no mercado, ela vai ter muito mais indicações mesmo. Acho que isso é algo natural. E um negócio que a gente tem que observar ainda com mais detalhe é o seguinte, não é indicação para comprar um carro, para comprar um smartphone. Não é. É para uma janela, para uma porta, que é algo... É um ticket médio alto. Alto e que vai ficar, né? Então, é um risco muito grande alguém indicar. E você recebe muita indicação. E fecham, né? E fecham. Normalmente as indicações, elas fecham.
Mas isso faz parte também de todo o marketing. As indicações e os clientes que vão entrando posteriormente, elas fazem parte de um trabalho que foi feito lá no início. Mas aí não é só como expressão, né? Não é só o seu marketing, né, que eu digo. Não. O seu marketing que eu digo do seu estudo, do seu trabalho, não do que você fez com a Sonora. É o marketing pessoal da empresa, é a imagem que a empresa, desde o seu início, ela todo essa bagagem, ela vem até a chegar a esse momento. São os pequenos detalhes. Por exemplo, até na hora que eles vão fazer a instalação, por exemplo, do produto final lá, aquele detalhe de repente você proteger o chão, entendeu? Ter o cuidado, a maneira como você ali se relaciona com o cliente. É receita da vovó, eu falo isso o tempo todo. É só você ser educado. Mínimo, bom dia, tirar o sapatinho na porta, deixar limpinho na hora que você sair. Se você fizer tudo isso, você já vai estar ganhando o cliente 50%, 60%. Muita coisa. Entendeu? Então, tem coisas mínimas que não tem custo. Que é o encantamento, que a pessoa, isso aí. É só a educaçãozinha que a mamãezinha deu. Mamãe te educou. Então, você vai lá e seja educadinho, igual a mamãe falou para você ser. Aí alguns dias não dá certo. Vai ganhar um biscoitinho no final. É igualzinho, cara. Não tem jeito. Mas assim, Só que as pessoas querem complicar demais, sabe? Querem complicar demais, querem falar palavras rebuscadas, coisas... Cara, isso não vende mais hoje. Eu acho que porque o negócio é tão robotizado que eu acho que quanto mais natural a pessoa quanto mais ela é o que ela consegue se vender melhor. E vende. E mais fácil. Mas não, o pessoal quer chegar na casa do cliente, quer falar, não, porque minha janela, ela é high-tech, ela faz isso, ela faz aquilo outro. Solta raio laser, bloqueador de som. Sabe? Não vende. Não vai vender. Se não comprovar que aquilo realmente acontece, não vai vender. Esse marketing que esse marketing não funciona. Não, ele até pode funcionar só um espaço curto. Você acaba metralhando o seu pé depois, né? Nem dá um tiro no pé, você metralha o teu pé depois. Mas quando você passa a verdade, de novo, o cuidado com o cliente, como você tem tentado fazer, né? Sendo o mais humanizado possível, você acaba ficando mais próximo do ser humano que está do outro lado, que ele decide, que é ele que vai fazer a compra. Então, se você estiver muito próximo dele, ou de repente aquilo fizer muito sentido para ele, ele não vai nem fazer muita questão com relação ao valor, não, né? Porque é um investimento que ele vai estar fazendo, um negócio que é de longo prazo. Ninguém compra um esquadrinho, uma janela, para trocar daqui a um ano. Claro. Né? Na verdade, a gente coloca aquilo para ficar ali o maior tempo possível. É por isso que tem que ter bastante cuidado quando a gente faz esse nosso trabalho de porque algumas pessoas fazem o quê? O que elas chegam lá? Elas chegam lá na casa do cliente, fazem exatamente tudo esse marketing, bonitão, lindão, sou educado, sou bonito, sou cheiroso, vou arrumado, vou assim, vou pá. Vendeu. Roupa cara, uso roupa vendeu. Pô, cara, legal, consegui a venda, não sei o quê. Aí, para entregar ao cliente. Aí o cliente liga, ele não atende. Aí o cliente manda mensagem, ele não responde. Aí o cliente faz isso. Aí tudo que você fez no início, tu jogou fora. É o que eu falei, você acaba porque o cara só pensa em vender. O cara é tirador de pedido. Vender entendeu? a qualquer custo, isso aí. É tirador de pedido. E tem outro diferencial também. Falando com propriedade agora de Sonora, que é você bota a cara. Sim, sempre. Você entendeu? Então, quando alguém fala sobre Sonora, o pessoal sabe quem é o Sandro, o pessoal sabe quem é o Felipe, né? Se tiver que resolver algum problema, ou você ou ele está lá para resolver o problema, não se esconde e ponto final. Isso também é um ponto de decisão. A pessoa fala, caramba, eu precisei de uma ajuda lá, o cara me atendeu na hora, me ligou, veio aqui. Outras empresas às vezes não fazem isso, se escondem, inclusive. Então, faz a diferença. Por isso que a cada venda que você faz, você tem uma grande possibilidade, uma grande probabilidade de você ter uma indicação. E aí o que aconteceu ao longo desses últimos anos? Veio crescendo, né? Eu faço relacionamento com o cliente. As pessoas eu não compram só vendo. Isso, as pessoas eu não só vendo, eu faço relacionamento com o cliente. Eu me envolvo profundamente com aquele projeto. Porque se a gente estiver só focado tentando vender o produto, não é legal. Ele está me entrevistando agora. Acho que mudou aqui o papel. Hein?
Não, a gente já não tá brigando, já tá bom, né? Graças a Deus. Ia passar vergonha. Mas a briga é boa, sempre foi uma briga boa, né? Sempre. É o que funciona. É o que funciona, é a nossa briga. Não, eu acho que né, falando de novo, voltando para esse público que quer, de repente, arriscar, eu tenho medo de entrar no mundo digital, no marketing digital não funciona para mim. Começa. Entendeu? Começa. Normalmente quem reclama não tem estrutura nenhuma, né? Aí ele fala de algo que ele não tem certeza de Ele não nada. quer nem começar, né? Dá trabalho às vezes, né? Claro. Dá trabalho. Imagina eu que faço tudo em relação aqui ao podcast, eu edito, eu faço aquilo outro, porque eu gosto de fazer também, né? Uhum. Porque quando a gente não gosta de fazer uma coisa, não adianta que a gente não faz. Mas outro ponto de diferença, né? Sim. Porque quando você faz com prazer. Você fica cansado? Fica cansado. Mas você ficou cansado de fazer algo que você gosta de fazer, tá do teu DNA ali, do teu dia a dia. Acontece comigo. Às vezes eu termino o dia esgotado, mas estou fazendo algo que eu gosto. Entendeu? Isso é totalmente diferente. Tem gente, por exemplo, eu trabalho com marketing digital, mas ele trabalha com marketing digital, mais outro montão de coisa. Ele nem é dedicado àquilo. Hoje, a gente aqui V4 é só focado nisso, né? Então, é 100% do nosso tempo focado nisso, pensando em estratégia de planejamento e tudo mais. Foi o que a gente aplicou para você. Né? Não, e que vem dando muito certo, né? Mas é um outro nível, né? Um outro passo. Uhum. Se o cara não tiver estruturado para segurar a onda do que ele onda. vai receber de leads. Porque pode ser um Mas tiro no pé também. Mas a gente consegue. A gente também tem um produto que é o estruturação digital, estruturação estratégica. A gente consegue implementar isso tudo para uma pessoa. Ela pode até não querer dar continuidade. A gente faz como se fosse assim, É um plano igual um plano de televisão. Você tem um plano 3 X, meses plano a gente Y, faz plano uma... Z. Isso aí, é um plano. Em 3 meses a gente entrega uma estrutura mínima para ela seguir no mundo digital, se ela quiser. Ela pode querer continuar conosco, ou não, é livre. Né? Mas a gente faz toda essa estruturação estratégica para ela. A gente faz um dossiê, tudo mais, monta inclusive o cenário de como é que está os concorrentes. A gente faz uma avaliação de tudo. E não é caro, né? Porque assim, você tem que saber analisar o que é caro, o que não é caro. Não vamos falar de valores aqui, não né? Precisa, Mas eu falo para você, é X. Pô, mas isso é muito dinheiro. Mas o que esse X que você está investindo vai te trazer de retorno lá? Isso aí, se ele te trouxer 10X, depois X é nada. Exatamente isso. É o que a gente discutia, por exemplo, qual é o investimento diário que a gente vai colocar? Uhum. Primeiro momento, não era fácil, né? Assim, pô, caramba. Mas a gente também só conseguiu definir o investimento, por exemplo, que a gente faria, né, todo dia ali, depois de que a gente ter coletado um montão de informação, dados e transformado aquilo em informação. Claro. Pô, isso aqui não está dando certo, isso aqui não está dando, isso aqui... Opa, já tem um indicador aqui que a gente sabe que se continuar assim, a gente não vai ter resultado nenhum, que era um investimento diário. Né? E, por acaso, quando a gente mudou, a gente começou a ter bons resultados logo no início. Porque era um dos fatores, um dos limitadores naquele momento quando a gente começou, era um investimento diário. Até para o pessoal também saber, né, quando a gente faz as ações do marketing nessas plataformas, a gente tem que fazer um investimento. Né? E esse investimento, se ele não for muito equilibrado com o que a concorrência está fazendo, você até consegue ter algum resultado, mas a tua curva de resultado é muito mais longa porque teus concorrentes estão ganhando o mercado de você. Né? O leilão, né, fica muito mais caro. E aí você saber realmente fazer e costurar isso ali por dentro, a hora que vai aparecer, para quem vai aparecer. Para quem vai aparecer. Esse aqui não interessa tanto, tira essa palavra-chave. É meio confuso, mas no final dá certo. Se tu pegar uma pessoa que entenda realmente, dá certo. Marcelão, infelizmente a gente está caminhando aí, aquele relógio nos cagueta, todo episódio eu falo a mesma coisa, que ele fica ali piscando. E estamos caminhando para o final. Vou agradecer muito a tua presença. Eu tinha certeza, te falei antes, que ia ser um dos melhores. Foi muito bom, porque eu acho que o conteúdo que a gente está trazendo aqui
É importantíssimo É útil, e poucas pessoas É útil, falam com a clareza e com a sinceridade que a gente está falando. Porque Isso a aí foi gente legal combinou, mesmo, né? Vamos falar o que tiver que falar. Tá Vamos vendo? abrir a gente caixa até- de Pandora. A gente até se esquentou aqui. É isso aí. Vamos abrir a caixa de Pandora no É bom, que é for bom. possível dentro dessa 1 hora que a gente tem para conversar. É claro que abrange muito mais coisas. Não dá É pra entrar. muito mais detalhe. Mas eu espero que a gente tenha ajudado vocês aí, no mínimo, para vocês terem pelo menos um caminho para poder seguir e conseguir ter mais retorno. E aí, Marcelo, normalmente no final, o que eu faço? Eu peço para os nossos convidados ele realmente fazer uma última mensagem, se despedir e passar algo realmente que seja importante, de conteúdo, e isso é livre. Você pode falar o que exatamente Pegou de que surpresa, você hein? quiser. Caramba, não tô preparado. Mas normalmente na surpresa mesmo. Oh, eu não caramba, conto pra ninguém isso. que Isso aí o cara roubado. se ferra quando tá sentado aí. Porque só eu fico sem graça? Não, eu boto eles também. Que eu não sou bobo nem nada. Ó, eu tenho a agradecer, na verdade, o convite. Né? Foi surpresa, né, de receber esse convite. Foi até muito rápido. Precisei até me organizar para conseguir estar aqui. Agradeço de verdade. Realmente foi muito, muito útil. Não tinha certeza se ia fluir tão bem. Estava preocupado. Falei, cara, será que vai fazer sentido? Então, realmente, agradeço até essa nossa parceria, essa amizade aí que a gente tem trilhado aí. Está muito interessante. E passar para o público o seguinte, não abandonarem, não ter certeza das coisas que, de repente, nunca testou. Então, a gente falou tanto sobre isso, muita gente reclama e fala que algo não dá certo porque ela sequer teve um contato. Então, procura mais informações, tenta entender melhor ali o teu cenário e até aquele desafio, né? Assim, qual é o potencial que a tua empresa tem para vender na internet? Você já parou para se perguntar isso? Será que a minha empresa tem capacidade de vender na internet? Se eu fizer isso, ou se eu colocar minha cara na internet, eu vou ter capacidade de vender? Sabe? Eu vou conseguir dar conta disso? Será que eu sei? Será que isso aí é para mim? Mas tem que fazer. Porque sem ter certeza, não tenho certeza. Não tenho certeza se eu sei guiar um carro de Fórmula 1. Nunca sentei lá para... Né? Mas dá para experimentar. A pessoa pode entrar nesse mundo digital. Tem que investir, tem que acreditar. Porque se você não for... E outra coisa, não Felipe, eu falo assim, eu falei para você lá atrás, que você pode estar tendo o teu cenário ali econômico, a tua empresa na parte financeira está legal, você está indo bem, está tudo bem, mas de repente se olhar friamente, você vê que você não está crescendo. Você está seguindo uma linhazinha reta ali. Existe até uma máxima nossa aqui na V4, né, que se você não estiver crescendo, certamente você tem data de validade. Em algum momento esse negócio vai cair e já era. Então você tem que estar sempre se preocupando em crescer. Mas não é esse... Tem que ter cuidado quando a gente fala isso, porque quando a gente fala em crescer, dá a impressão de que crescer a qualquer custo. Não, é crescer de forma inteligente, né? Sabendo se eu posso entrar em novos mercados, em novas praças, né? Será que eu posso investir em novos produtos? Não adianta querer abraçar o mundo, né? Porque o mundo é pesado para você carregar sozinho. Mas dá para ela... Como eu falei assim, tem que planejar, tem que entender os cenários. Para saber se ela pode sair de onde ela está ali para algo melhor ou maior. Né? Saber crescer com alicerces fortes. O que tem acontecido com a Sonora de 2022 para cá? Pô, um montão de coisa bacana. Sim, claro. Desculpa. Ó, tem o Sonora Prime, né? Por exemplo, Mãos né? à obra. Mãos à obra. Porque o que acontece? Isso é o famoso growth, né? O crescimento. Sim. Você está sempre ali, eu estou tendo bons resultados, eu estou crescendo como empresa, mas eu preciso... Será que dá para... será que eu consigo jogar gasolina na fogueira? Será que esse meu crescimento ele pode ser um pouco mais exponencial? Será que eu consigo escalar isso? Eu acho que eu tenho que deixar essa mensagem para todo mundo. Se você tem o seu negócio, pensa em como ele está hoje e se ele pode crescer. E se ele não estiver crescendo, sinal de alerta. Entendeu? Sinal de alerta porque tem alguma coisa acontecendo ou pode estar acontecendo que quando você se ligar, já era, é tarde demais. Não dá tempo nem de se recuperar. Ou o concorrente está fatiando, né, o teu faturamento aí com os teus clientes, ou de repente você não está percebendo a mudança, né, está acontecendo no mundo, no mercado, e você está ficando para trás. E aí acaba perdendo... E perde muito.
perdendo campo e não conseguindo, às vezes, até com muito cliente, não consegue resolver tudo e acaba tendo problema. Tem que saber realmente, além de fazer um marketing, tem que saber crescer e saber se a tua empresa suporta. Suporta. Né? Inclusive, a gente falou sobre isso, né? Caramba, quando crescer, a gente também tem que saber de que maneira a gente pode crescer e se o crescimento vier muito grande, a gente tem que saber de que forma a gente vai tratar isso. É isso aí. É isso aí que eu tenho mensagem para deixar para as pessoas. Eu acho que é isso aí. Marcelo, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço mais uma vez. A resistência que eu tive aqui hoje, de repente, de ter trazido o Marcelo antes, é justamente porque a gente trabalha junto. Então, assim, o que a gente faz normalmente é um marketing da empresa, da Sonora. Então, foi inevitável a gente não falar sempre da Sonora, por mais que sempre em todos os episódios eu evite falar da Sonora. Mas aqui, realmente, nesse episódio, que se tornou bem especial durante essa 1 hora, é para mostrar para vocês realmente que a gente está de peito aberto aqui, querendo transformar o mercado e fazer com que a gente se una dentro do nosso segmento e traga algo melhor para oferecer para as pessoas e para os clientes. Eu agradeço a vocês terem ficado aqui até essa hora, vendo o nosso podcast. Não percam os próximos. A gente vai continuar trazendo episódios bacanas e com bastante conteúdo para fazer melhorar o nosso mercado, o nosso segmento. E nunca esqueçam, mãos à obra.